Fala aí, seus platinados, como é que estamos? Só de boa? Cara, se liguem no vídeo de hoje. A gente tá aqui com um SP2, ele é ano 75, cor vermelho nobre. E a gente vai mostrar um pouco desse carro, contar um pouco a história também do SP2, o nascimento dele. Enfim, se liguem nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tamo junto, é nóis! Rapaziada, então o SP2 é um esportivo nacional, né? Inclusive ele é desenhado por um brasileiro, projetado aí por brasileiros e chegou a ser considerado o Volkswagen mais bonito do mundo. Pra mim ele ainda é, né? Difícil alguém conseguir fazer um carro mais bonito do que esse. E então o SP2 tinha essa frente, né? Que quem desenhou foi o Pian Castelli. E ele estava trazendo uma identidade visual para a Volkswagen, né, no começo dos anos 70. Então a Brasília tinha essa frente, a Variante, a TL, todos com esse tipo de frente. Mas vale lembrar que a frente é diferente para cada carro. A frente da SP2 é só da SP2, da Variante é só da Variante, por aí vai. Uma das dificuldades na restauração de um SP2 tá justamente aqui na frente. E é esse biquinho que ele tem aqui, ó. Ele tem que dar essa erguidinha aqui no paralama. Muitos SP2 aí estão restaurados com frente de Brasília ou de Variante, mas a frente certa é essa aqui. O SP2 tinha um para-choque futurista, né, cara? É bem minimalista e ele é de um material, uma borracha dura, conhecido como enduro. E ele tinha a seta acoplada aqui no para-choque, né, embutida aí. Realmente, tudo nesse carro orna muito bem. A faixa lateral do SP2 podia ser vermelha ou preta, né? Não sei se é questão de ano, questão de cor. E ela é uma faixa refletiva. E o legal é que essa faixa de fora a fora, ela vem numa única linha. Então, essa também pode ser uma das dificuldades na restauração de um SP2. O SP2 ele nasceu com uma roda que lembra um pouco a da Brasília, mas na época muitos substituíram as rodas originais por rodas em antalho, magnésio, alumínio, enfim. Era bem comum então a substituição das rodas originais de ferro por rodas esportivas. No caso aqui esse SP2 usa uma roda S45, uma Escorro. O SP2 era o único carro, é o único carro Volkswagen que tem limpador pantográfico. E outra coisa legal do SP2 também, ele foi o primeiro Volkswagen a ter ventilação forçada. Ele tem o quebra-vento, mas o quebra-vento dele não abre. Então foi feita aqui uma ventilação forçada. Então o SP2 foi o primeiro Volkswagen a ter esse tipo de ventilação. O retrovisor do SP2 ele é igual ao do restante da linha, né? Retrovisor raquete. A diferença é que ele tem esse pezinho, né? Para poder dar uma erguidinha a mais aí para melhorar a visão do motorista. A maçaneta do SP2, tem gente que fala que ela é exclusiva do SP2, mas ela lembra muito também a do DKV. A gente sabe que a Volks no final dos anos 60 comprou a DKV, né? Provavelmente ela aproveitou a maçaneta dos DKVs para poder usar no SP2. Essa entrada de ar aqui, ó, gerou briga na Volkswagen, porque o Pian Castelli tinha desenhado esse carro com a lateral lisa. Mas a equipe técnica da Volkswagen viu a necessidade de fazer essas entradas de ar para poder refrigerar o motor. E o Pian Castelli não ficou nada feliz com isso. Ele disse que mataram o design do carro dele, né? O SP2 é um carro bem baixo. Ele tem 1,15 m do solo, do teto até o solo, só 1,15 m. Se a gente ficar aqui do lado dele, ele bate na costela. É muito baixo realmente, cara. O SP2 tinha então essas lanternas embutidas na carroceria. O para-choque traseiro era dividido em dois, no mesmo material do para-choque dianteiro, que é uma borracha um pouco mais dura, um pouco mais rígida, né? Que também é o material aqui desse friso lateral. Falando de friso lateral, né? O escrito aqui, VW SP2, também era metálico. E a diferença é que ele era sempre vermelho. Independente da cor do friso, se era vermelho ou preto, o logo VW SP2 era sempre em vermelho. A priori, o SP2 nasceu para ter uma saída dupla de escapamento, mas depois ele foi mudado, né,
para uma saída única aqui do lado do motorista. E ele tem essa saia também que se assemelha à da Brasília. Existe uma lenda em torno do SP2 que fala que ele nasceu para poder combater a Puma. Dizem aí que veio um diretor alemão aqui trabalhar na Volkswagen do Brasil e ele viu que vendia mais motor chassi do que carro. Quis ir atrás disso, saber para o que eram usados esses motores e chassis que vendiam, e viu que tinha público, né, para comprar carros esportivos. Então ele falou que não, vamos fazer o nosso carro esportivo. E aí nasceu então o SP1. O SP1 tinha um motor 1600, mas com a carroceria idêntica do SP2. A diferença era o motor 1600 e o detalhezinho no painel. Isso é uma lenda, não sei se é real, se realmente aconteceu isso, mas muita gente fala isso. Outra coisa legal que também circunda aí os SP2 é a origem do nome, né? Que muita gente fala que o SP é uma homenagem ao estado de São Paulo, que deu o berço, né, a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha. E tem gente que fala também que o SP seria uma abreviação de Sport Prototype, né? Cada um fala uma coisa. Eu, particularmente, acredito que seja uma homenagem mesmo ao estado de São Paulo. Bom, já que eu falei da questão da interna do SP1, a diferença que tinha para o SP2 é a seguinte: o painel do SP1 ele não tinha esse console central que vinha aqui atrás até o freio de mão. O console morria ali na frente da alavanca de marchas, e esses dois marcadores aqui de temperatura e o relógio de horas não existia no SP1. Mas de resto aqui era igualzinho ao do SP2. O SP2 foi o primeiro Volkswagen nacional a ter encosto de cabeça. Então o SP2 inaugurou muitas coisas nos Volkswagens aí. Essas aqui são as saídas do ar forçado que entravam pela churrasqueira ali, já que o quebra-vento não abria. Aqui no SP2 a gente vê essas duas manoplinhas aqui em volta do freio de mão. Elas controlavam a vazão do ar quente aqui para dentro do carro. O SP1 e SP2 traziam também evoluções mecânicas aqui para o Brasil, né? Ele usava o motor plano. O motor plano é também uma das evoluções aí do motor Volkswagen. Aqui no Brasil a gente parou nela, não tivemos mais nenhuma evolução. Mas na Europa esse motor foi evoluindo cada vez mais. E outra evolução que trouxe também era o circuito de freio duplo. Aqui no Brasil a Volkswagen foi implementar isso nos outros veículos, né? Fusca, Brasília, Variante, só em 77, que foi provavelmente uma legislação, né, sobre segurança. Inclusive o Fusca 77, ele tem muitas mudanças nesse quesito de segurança. O sistema de freio duplo consiste no seguinte: o cilindro mestre tem dois pistões, que é um que comanda as rodas dianteiras e um comanda as rodas traseiras. Então mesmo que o carro perca o freio, ele não vai perder o freio de tudo, vai perder 50%. Já num sistema antigo de cilindro único, né, cilindro simples, quando perder o freio, já era, perde o freio de tudo. Outra característica aí de freio de SP2 é que ele vinha com freio a disco de série na dianteira e freio a tambor na traseira. No Fusca ele tinha a opção de ter freio a disco na frente, mas só o Fuscão. O Fusquinha era tambor sempre. Vale ressaltar que o freio a disco do SP2 não é o mesmo do Fusca, da Variante. Ele tinha uma pinça bem maior do que desses veículos aí. E o SP2, aqui na traseira, ele não tem o batente da suspensão. Então se você entrar numa curva e botar pra curvar mesmo, velho, a suspensão dele trabalha até o pneu encostar na caixa de roda. Ele não limita. Outra coisa legal do SP2 é que o macaco dele tinha aquela perninha que vai ali pra dentro, ó, maior do que os demais macacos aí, que era pra quando erguesse o carro, a lateral do carro não pegar na haste do macaco, porque ele tem essa lateral um pouco mais avantajada, né? E o suporte do macaco tá bem lá pra dentro, diferente dos demais Volkswagens aí, que tinha o suporte bem aqui, mais pra fora, né? Então é um carro que foi pensado nos mínimos detalhes, né, cara? Realmente um carro ímpar e que merece todo o reconhecimento que tem. Uma outra coisa também que é uma dos detalhes, né, que tem que prestar atenção numa restauração, é que a lata do fundo aqui do SP2, ela é preta.
e não da cor da carroceria. Então a gente repara aqui que esse carro foi feito com esse minucioso detalhe aí, né? Foi preservada essa característica. De mecânica, o SP2 tinha um motor 1700 com dupla carburação e a carburação dele era uma Solex 34, não era a Solex 32 que a gente estava acostumado a ter aí nas variantes TL. O câmbio do SP2 também é um câmbio um pouco mais longo, é um câmbio 8x31. É o mesmo câmbio que foi usado aí no motor Torque pós 84. Muita gente fala que esse câmbio é longo demais, que o carro é muito pesado e o conjunto não foi acertado pela Volkswagen, né? Tinha até uma zoação que a sigla SP era sem potência. Então foi um carro que nasceu para poder, entre aspas, competir com as Pumas, né? Apesar de não ter nenhum registro falando isso, mas essa especulação aí do pessoal do meio automotivo que ele nasceu para competir com as Pumas. E mesmo assim ele continuou tomando o couro de Puma, né? A Volks fez o SP1 com motor 1600, não deu conta de acompanhar as Pumas, né? E criou então o SP2 com motor 1700, mas mesmo assim ele continuou sem fôlego. Era um carro de carroceria muito pesada e um câmbio muito longo. Talvez esse conjunto de fatores aí fez com que o SP2 não tenha sido um sucesso de vendas, né? E hoje se tornou um carro muito raro e muito caro também, né? Diante da raridade. É um carro também que está tendo agora muita visibilidade na gringa. Muitos SP2 aqui do Brasil estão indo para fora. Inclusive tem um SP2 no salão da Volkswagen em Wolfsburg, se eu não me engano, na coleção deles tem um SP2. Então realmente é um carro que é muito querido em todo mundo, né? Não só para a Europa, também esses carros, para os Estados Unidos também. Mas realmente é um carro de linhas atemporais, né, cara? Ele tem a altura de esportivo, ele tem as linhas de um esportivo. Ele tinha tudo para ser um carro triunfal, só faltou mesmo uma mecânica um pouco mais apimentada. O carro tinha tudo que um esportivo deveria ter. Até a posição de dirigir dele é a posição de um esportivo, onde o banco fica bem próximo do assoalho para aumentar a sensibilidade de quem estivesse dirigindo. Você fica com as pernas bem esticadas, como se tivesse mesmo uma Fórmula 1, num kart, alguma coisa desse sentido. E a posição mais confortável que tem de dirigir esse carro é realmente com o corpo mais deitado. Outra coisa legal do SP2 que só ele tem é essa luz aqui debaixo da porta, que quando abrir a porta ela acendia. Isso é uma característica de carros mais luxuosos, né? E falando de luz ainda, ele tem essa luz de leitura aqui na porta, né? Na verdade é uma luz para poder ver mapa, né? E depois essa luz apareceu lá no Passat também. E um acessório de época que esse carro tem são os vidros fumê. Não é filme, o vidro ele realmente foi fabricado assim. Ele tem todos os vidros dessa maneira e o Matias optou por manter os vidros assim na restauração. Ele já comprou o carro com esses vidros e optou por mantê-los. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma informação a complementar ou corrigir alguma coisa que eu falei aí, podem ficar à vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse SP2 incrível 75 vermelho nobre do Matias. Quero agradecer aqui o Matias por ter disponibilizado o carro para a gente poder fazer esse vídeo. E é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tamo junto, é nóis!